bem com você? Essa é mais uma aula de língua portuguesa para a terceira série e eu convido você para ir lá no Class, faz as suas atividades obrigatórias e garante sua presença. Se você pega material impresso, vai até a sua escola, devolve na data combinada e aí, feliz da vida. Vamos para os objetivos de hoje? Vamos conhecer um pouquinho sobre o gênero charge, reconhecer as suas características, ler e interpretar charges, reconhecer ali o uso de sentido de alguma palavra ou expressão que seja presente no texto e não seja desconhecida, e também vamos estudar e aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento sobre concordância nominal. Vamos lá? Olha o quiz chegando. Gente, você sabe qual é a diferença entre charge e tirinha? Não? Val, você sabe qual que é? Quero ver agora, hein? Vamos lá. Será que a diferença é: a charge faz uma sátira de acontecimentos atuais e a tirinha faz uma crítica a valores sociais? Letra B. A tirinha faz uma sátira de acontecimentos atuais e a charge faz uma crítica a valores sociais? Letra C. A tirinha é mais próxima a uma piada, com uma situação cotidiana, e a charge não. Ou letra D. Não há diferença entre charge e tirinha? Quero ver. Vamos lá, gente? Eu sei que os leitores assíduos aí de HQ vão ter essa resposta na ponta-língua, né? Dá licença, prof, que essa é muito fácil para mim, né? Vamos lá então, aos leitores assíduos. Qual é a diferença? Letra A, uhul! A charge faz uma sátira de acontecimentos atuais e a tirinha faz uma crítica a valores sociais. Lembrando que a charge, ela é mais parecida com o cartoon, né? Normalmente um quadro só, ela utiliza ali caricaturas de pessoas reais, né? E ela é temporal, porque normalmente ela está vinculada a uma notícia. Já a tirinha, ela é atemporal e aí usa personagens irreais. Vamos seguindo? Charge. A palavra é de origem francesa, charge. Olha que chique. E significa carga, né? Ou seja, vem do verbo carregar. Ela exagera os traços de caráter de alguém ou de alguma coisa para tornar burlesco, né? Satírico ali. Muito utilizada em críticas políticas no Brasil. Características, então. Ela retrata a atualidade. Como eu disse para vocês, ela é vinculada a uma notícia, por isso ela tem um prazo de validade curto, vamos dizer assim, né? Se origina na notícia jornalística e reflete na imagem o posicionamento editorial do veículo ao qual ela está inserida. Atividade 1, vamos lá, galera! E aí? Observe e responda.
Qual é o efeito de sentido produzido pela charge? Lembra da aula de leitura de imagens? É aqui que você vai usar os seus Top Ninja conhecimentos. Olha lá, para frente Brasil, temos ali uma pessoa, é do Jaguar essa, né? Temos aqui uma pessoa acorrentada, nitidamente enrolada numa bandeira nacional e aqui diz, aquela corrente para frente. E aí, qual é o efeito de sentido? Passa a bola. Vamos à resposta, então, analisando aí a leitura da imagem, dessa charge. Para frente, Brasil. Qual é o efeito de sentido? Bom, essa charge foi publicada no jornal O Pasquim, sobre o Brasil, na Copa de 82. Isso demonstra que, sem o contexto em que foi produzida, é realmente difícil a gente deduzir aí uma situação, né? Porém, com as características, nós já podemos relacioná-la, então, com algum fato de calamidade ou crise nacional. Você viu como fica difícil? Eu tenho certeza que alguns de vocês pensaram em política, outros pensaram em economia, acho que a grande minoria nem sequer pensou na questão do futebol, né? E isso aí é uma charge que está vinculada a um período histórico, por isso que sem o contexto fica realmente difícil da gente entender qual é a mensagem que ela quer transmitir. Legal, né? Características, então, um pouquinho mais sobre aí esse gênero textual. A charge também pode ser chamada de texto visual, tá? Por que um texto visual? Ao mesmo tempo em que ela critica, ela traz humor e ela é um vínculo ali entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Essa união é o resultado da charge. Como se alimenta de novidade, ela é tida como uma narrativa efêmera, ou seja, passageira e transitória. E caso não venha acompanhada de uma notícia, pode não ser compreendida pelo leitor, como foi o caso que nós analisamos agora. Atividade 2, essa charge aqui é do caso, se chama medo. Então, percebam, gente, todos os elementos, né? Fazendo uma leitura de imagem para você entender o exercício e chegar com tudo na resposta certa. Aqui temos um diálogo. Rápido, dona, passa a bolsa, senão eu espirro. Observe e responda, qual é o efeito de sentido produzido por essa charge? Você tem ali uma mulher, né, virando a esquina e o bandido chega, a surpreende, né, com lenço e diz, passa a bolsa, senão eu espirro. Qual é o efeito de sentido que temos nessa charge? Vamos lá, gente!
E aí, gente, gênios pensando? Vamos lá? Tenho certeza que vocês chegaram aí a uma resposta bem adequada. Olha a sugestão que a prof trouxe para vocês. Qual então o efeito de sentido produzido por essa charge? Ela se chama Medo, né? E foi publicada ali no blog do FTM. E aí ela retrata uma situação inusitada em relação à pandemia. Por quê? É como se o bandido ali ele usasse uma arma inusitada, né? Para coagir ali a sua vítima, né? De assalto, em que ele oferece um espirro, uma contaminação, né, como essa arma letal ali, que eu tenho certeza que nesse contexto em que vivemos é muito mais perigosa aí do que algumas armas. Enfim, você chegou nessa conclusão também? Vamos seguir? Gente, essa daqui é de brinde para vocês, tá? Eu quero que você reflita, nós não vamos fazer exercício, mas faça um treino aí na sua casa. Coronavírus, o noticiário está 100% infectado. Analise a imagem, o contexto de produção e você vai chegar na intenção do interlocutor aí com a sua função, né? O que ele quis passar nessa charge? Lembrando que temos sátira e temos humor no mesmo quadrinho. Relembrando então, gente, mudando aqui um pouquinho para concordância. Estamos falando aí algumas aulas já sobre esse tema de concordância verbal e nominal. Hoje nós vamos focar então um pouquinho mais na nominal. Relembrando aí que existe a verbal, né, quando o sujeito e o verbo eles concordam entre si, e a nominal, quando o núcleo do sintagma e os seus termos também estão harmonizados. Os adjetivos, pronomes, artigos, numerais, os particípios, eles concordam em gênero e número, e você já está careca de saber disso, né? Com quem? Com o núcleo, né, do elemento substantivo a que ele está se referindo, ou seja, esses elementos são determinantes, né, e eles vão se flexionando ali, se harmonizando para que todos coadunem na questão. Exemplo, as minhas belas rosas do jardim desabrocharam. Perceba que essas em cor de rosa, que essas palavras em cor de rosa, elas estão todas harmonizando, né? Ó, eu tenho o artigo, né, o pronome, eu tenho o adjetivo e tenho o substantivo, ou seja, todas elas estão em harmonia no contexto, tá? Então, é isso que trata a concordância. Olha lá que legal essa... Ah, um detalhe aqui. Isso aqui é uma charge ou uma tirinha? E aí, você já sabe diferenciar, né? Não é uma charge, é apenas uma tirinha. Mas a prof trouxe ela aqui para o exercício porque ela tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Vingada. Olha lá o diálogo entre as duas amigas. Ai, amiga, então quer dizer que ele agora está saindo com uma gostosona que conheceu na academia? Sinto muito. Tudo bem, já me senti vingada quando ele a levou para conhecer os amigos e ela disse... Estou bebendo menos cerveja hoje em dia. Menos cerveja, entendeu? Atividade 3. Por que a personagem da charge sentiu-se vingada? Em que consiste o humor? A prof quase entregou para vocês, né? Anota aí, eu volto já.
E aí, galera, conseguiu chegar aí numa resposta? Eu acredito que sim. No que consiste, então, o humor ali, ou por que a personagem sentiu-se vingada? Porque pelo fato da nova namorada do seu ex cometer um erro gramatical na frente dos seus amigos, né, envergonhando, e assim ela sentiu-se vingada e com um certo ar ali de superioridade intelectual, né? Vamos conferir? Olha lá. O humor consiste na percepção, então, né, de uma certa superioridade em relação à atual namorada do seu ex. Quero chamar a sua atenção agora para nós falarmos um pouquinho mais sobre concordância nominal. E eu trouxe para vocês alguns casos específicos que geram uma dúvida e uma baita dor de cabeça e faz vocês errarem ali. Mas vem comigo. Casos específicos. A palavra menos, tá? Mesmo quando ela é pronome adjetivo ou quando ela está na função de advérbio, ela permanece sempre invariável, tá? Professora, quer dizer que a palavra menos não existe? Olha lá o exemplo. As crianças são menos vaidosas que os adultos. Perceba que a palavra menos permanece invariável, né? No masculino ali, tá, gente? Menos. Claro, variável em que sentido? Ela é a forma completa dela, tá? Ela não é um plural, é a palavra menos, ok? Seguindo, a palavra meio e meia. Quando é que eu devo usar uma? Quando é que eu devo usar a outra? Vamos lá. A palavra pode ser tanto advérbio, né? Quando ela está ali determinando um adjetivo, e também ela pode ser um numeral adjetivo, quando ela está concordando ali, determinando um substantivo. Olhem os exemplos. A cuidadora é meio impaciente com os idosos. Essa palavra meio aqui, ela está se comportando como um advérbio, tá bom? Não quer dizer que ela é metade impaciente, perdão. E aqui, no outro exemplo, acrescente meia xícara de farinha. Ali você tem, então, uma quantidade, ou seja, um numeral. Eis aí a diferença. Olha que legal isso aqui, gente. A menina está meio triste e ali nós temos uma meia triste. Ai, eu tô meia triste hoje. Só que não, tá? Meia triste não existe, certo? Vamos seguindo. Olha o quiz legal aí para vocês. Preste atenção aqui nesta tirinha, não na charge, tá? Você já sabe a diferença. Do Garfield. A maioria dos gatos não toma sorvete. Aí, balão de pensamento. Tudo bem, sobra mais para mim, né? Observe a tirinha e responda. A maioria dos gatos não toma sorvete. Também poderia ser escrita da seguinte forma. Olha, então eu tenho uma forma diferente de reescrever essa frase? Sim, vamos descobrir juntos? Letra A. A maioria dos gatos não tomavam sorvete. Letra B. As maiorias dos gatos não tomam sorvete. Letra C. As maiorias dos gatos não tomam sorvete. Letra D. A maioria dos gatos não tomam sorvete. Nossa, embolou tudo na minha cabeça. E a sua, Ival? Aproveita esse som gostoso de chuva para pensar e responder acertadamente.
Vamos lá, gente? Vamos conferir? Espero que tenham acertado. Letra D. A outra forma de responder, de escrever a essa mesma sentença seria: a maioria dos gatos não tomam sorvete. Ué, professora, por que o verbo pode ir para o plural? Pelo simples fato de que a palavra maioria é um coletivo partitivo, então ele pode concordar no singular ou no plural. Legal, né? O que nós vimos na aula de hoje, então? Nós nos familiarizamos com o gênero charge, vimos as suas características, a diferença entre tirinha e charge, as suas particularidades. Lemos e interpretamos algumas delas, reconhecemos o sentido de uma palavra ou expressão no texto e estudamos aí um pouquinho mais sobre as regrinhas de concordância nominal. Eu vou ficando por aqui, um beijo grande no coração. Tchau!